Bom dia, pessoal. Então, em respeito às pessoas que chegaram no horário, estão disponíveis, a gente vai iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. A nossa ideia, como vocês sabem bem, o tema é verniz, e como esse assunto é muito vasto, eu separei algumas questões aqui e eu gostaria de colocar vocês alinhados. O que a gente está pretendendo. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da empresa, não vou demorar 3, 4 minutos só falando isso. Vou falar o que é o verniz, qual o problema que ele ocasiona, como que a gente pode medir o verniz, como que a gente pode remover o verniz do nosso sistema e, por último, o que a gente sugere para você mitigar isso e não ter mais problema de verniz. Então, os assuntos são diversos, a profundidade desse tema é grande e em 40 minutos a 1 hora a gente não consegue abordar todos os aspectos dos assuntos. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês coloquem as dúvidas aí, assim que a gente puder, a gente vai estar compartilhando com vocês aí e vai estar trocando as ideias. E se eu souber a resposta, eu vou responder. Se eu não souber, a gente vai buscar a resposta e vai trazer o quanto antes, vai enviar para vocês o quanto antes. Queridos, iniciando então, a gente vai falar um pouquinho da minha pessoa. Meu nome é Alexandre Linhares, eu tenho 47 anos e já estou no mercado da indústria, já está há bastante tempo. Eu moro aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, o berço do petróleo por muito tempo aqui no Brasil, e a gente vem trabalhando nesse segmento óleo e gás há bastante tempo. Então, eu já estou aqui em Macaé há 24 anos, nem todo esse tempo eu trabalhei no segmento óleo e gás, mas a gente já está há uns 10, 15 anos trabalhando no segmento óleo e gás, e todo esse tempo de trabalho foi envolvido com lubrificante, graxa, diesel, manutenção, todo esse universo. E há 8 anos atrás a gente tomou a decisão de estruturar a nossa empresa para compartilhar com o cliente um conceito chamado engenharia de lubrificação. A engenharia de lubrificação, e qual o objetivo maior de tudo que nós fazemos? É ajudar os clientes a melhorar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos dele, através da engenharia de lubrificação. Então, é esse que é o nosso objetivo. A minha formação, eu tenho formação técnica, formação na área de gestão e principalmente formação nessa área de lubrificação. Tenho uma certificação internacional chamada ICML, que a gente vem estudando há bastante tempo, buscando essas certificações. Nós temos a certificação ICML nível 3, ICML é uma sigla em inglês que é Conselho Internacional de Lubrificação de Máquinas, e a gente vem buscando se aprimorar a cada dia. Mas toda vez que a gente começa a estudar, a gente só descobre uma coisa, que tem muito a aprender, né? Então a gente realmente, cada vez que a gente debruça sobre um assunto, nessa área de lubrificação, pegando só esse tema de verniz que a gente vai tratar hoje, é um universo muito grande. Então é isso. E eu tenho aprendido muito com os nossos clientes. Os nossos clientes têm nos ensinado muito no dia a dia das suas operações. Então, vamos lá. Eu não vou me alongar muito aqui, a gente tem um tempo bem reduzido. Aqui são alguns dos nossos clientes, a gente trabalha com os maiores empresas desse segmento óleo e gás. A gente já tem, por ter trabalhado muito tempo no segmento óleo e gás, a nossa experiência não se resume só no segmento óleo e gás. Eu já tive experiência também no segmento de mineração e no segmento de automotivo, na indústria automotiva, né? A gente prestou serviço em São Paulo para a indústria da GM e na área de mineração também, lá em Minas Gerais, na Vale do Rio Doce. Então a gente tem uma experiência em outros segmentos, mas a nossa expertise maior é no segmento óleo e gás, por isso nossos clientes, a maior parte dos nossos clientes é do segmento óleo e gás. E o que nós oferecemos? A gente oferece consultoria, treinamento, serviços diversos e equipamentos e produtos. E o que a gente vai abordar mais hoje é
alguns serviços nessa área de descontaminação de verniz e produtos que se predispõem a resolver o problema. Então, a nossa sugestão é fazer um tratamento, orientar vocês como que faz um tratamento mecânico e tratamento químico para resolver essa questão. Voltando aqui, um dos serviços que nós fazemos a gente tem um laboratório de análise de lubrificante. E esse laboratório ele faz a análise de 5 grupos distintos de produtos: lubrificante geral, lubrificante de motor, hidráulico, de engrenagem, lubrificante em geral, graxa, diesel, fluido água glicol e óleo isolante, óleo de transformador. E aqui o conceito, toda ciência, né, tem o seu processo de evolução e a manutenção não é diferente. A manutenção ela tem a sua evolução, mas parece que ela demora mais nessa curva de crescimento. Esses 3 conceitos aqui, corretivo, preventivo, preditivo, são usualmente mais conhecidos. A gente pode utilizar a análise de lubrificante utilizando esse conceito de preditivo quanto o conceito de proativo. A nossa empresa tem divulgado mais, todas as manutenções, todos os conceitos são importantes de manutenção, mas a gente tem divulgado muito o conceito da proativa e o conceito da classe mundial. O que se predispõe o conceito da proativa? Que já vai entrando no assunto do nosso tema aqui, que é a questão de verniz. Como que a gente vai resolver a questão de verniz utilizando os conceitos, tanto de vários conceitos de manutenção, mas o que a gente predispõe depois de mitigado algum problema, vocês terem a oportunidade de usar o conceito da manutenção proativa para equacionar esse problema. O conceito da manutenção proativa, ela sugere, recomenda a nós buscarmos a causa raiz, ou as causas, né, raiz daquilo que está acontecendo. Por que aconteceu aquilo? Por que teve um problema? Por que teve uma falha catastrófica? Por que está surgindo verniz no meu sistema? Se você fica simplesmente trocando o óleo lubrificante, não, eu vou trocar o óleo lubrificante, você vai estar aqui na parte de cima do tronco e o problema vai voltar. Então, a nossa sugestão é vocês tratarem a causa raiz do problema. Vou falar um aspecto aqui, para a gente implementar esse conceito da proativa, é importante alguns pilares, mas o mais importante deles, que eu acredito, é trabalhar o pilar da equipe da empresa. Por quê? O maior desafio nosso na área de manutenção é uma questão chamada cultura organizacional. Porque tem outro conceito de gestão também chamado BSC, que fala a primeira base do BSC é a visão de processo, a visão das pessoas. Então, se você compartilha conhecimento, compartilha informações, as pessoas ampliam o seu nível de conhecimento e têm a capacidade de criticar aquilo que ela vem fazendo ao longo do tempo. Então, a nossa ideia é compartilhar isso com vocês, para vocês terem capacidade de criticar melhor o que está acontecendo no dia a dia de vocês aqui. Então, para terminar, a gente tem várias soluções para sistemas diesel, sistema hidráulico, de engrenagem, de motor. Então, o approach da UNAX é esse. Pessoal, o que é o verniz? O verniz é uma substância, né? É um contaminante. A primeira coisa é um contaminante. Tudo que é diferente do lubrificante, ele está dentro do seu sistema, é um tipo de contaminante. E ele é praticamente igual aquele verniz que a gente passa no nosso portão, na janela, na porta. É uma superfície muito fina, parece uma geleiazinha, né? E ele não solubiliza, ele não se dissolve com lubrificante. O verniz, ele é um contaminante, ele é fininho, um material fino, brilhoso e difícil de dissolver junto com o óleo lubrificante.
E ele provoca muitas coisas. Então, aqui é a ilustração, nós veremos mais ilustrações dessas aqui com relação à parte prática do verniz. Então, várias contaminações. Isso aqui é uma amostra que você coloca num pote transparente e só um teve a influência da luz, dos raios UV, e o outro não. Esse preto aqui ficou um tempo só com a inserção da luz e teve a formação de verniz. Esse aqui não. Pedro, eu estou passando aqui, ele está abrindo essa tela. Você sabe como é que eu estou fazendo assim e assim? Não, não. Tá certo. Certo? Uhum. Então tá. Vamos lá. Como que é a formação do verniz? O verniz, o óleo lubrificante, ele tem algumas características polares. Então você tem uma molécula polar de um lado e outra molécula do outro. E isso aí ele vai se juntando. Então uma molécula se juntando com outra, com o oxigênio trabalhando ali, ele vai se aglomerando nas partes móveis do seu sistema. Então, como que é a origem do verniz? O verniz, ele se origina, a gente tem aqui o processo de oxidação. O processo de oxidação, todo mundo sofre a influência do oxigênio. Então, se você pega um bebezinho pequenininho, e ele tá todo, a pelezinha toda bonitinha, e depois pega uma pessoa idosa, está cheia de rugas. E uma das coisas que acontece é a ação do oxigênio. Então, se a gente sofre com a ação do oxigênio, as outras superfícies também sofrem, inclusive o óleo lubrificante. Então, como eu falei, o oxigênio entra lá. Se você tem um sistema e esse sistema está aberto e você não está operando, você vai viajar e depois volta, tem uma influência muito grande do oxigênio ao longo do tempo, aquele óleo vira uma borra, vira uma laca. E então você tem o oxigênio que fica juntando, fica fazendo aquela ponte de polarização, e aí depois ele vai se dissolvendo, ele perde a solubilidade, ele não é solúvel, e aí começa precipitando. A precipitação dele, ele vai se depositando na sua superfície. Aí deposita um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e ele vai se aglomerando. Quando você aglomera o verniz, você vai diminuindo a folga dinâmica. Diminuindo a folga dinâmica, você pode gerar atrito maior, você tem uma série de problemas quando você diminui a folga dinâmica, porque o sistema foi projetado para passar uma quantidade de volume de lubrificantes. Quando você diminui essa folga, você vai fazer o quê? Você vai reduzir a passagem de lubrificante. Quando você diminui a passagem de lubrificante naquelas folgas dinâmicas ali, o que acontece? Você diminui a troca de temperatura, a troca de calor, porque uma das funções do lubrificante é a troca térmica. Ele pega a temperatura daquele ponto mais aquecido e joga para a atmosfera. Quando você faz isso, você aumenta a quantidade de verniz, você vai aumentando, pode aumentar a temperatura, diminui o volume, diminui o volume de lubrificante que passa por ali. Você pode acontecer uma passagem de uma lubrificação hidrodinâmica, que é a lubrificação mais completa, para uma lubrificação mista ou limítrofe. Porque tem hora que tem lubrificante, tem hora que tem outra coisa, tem hora que não tem lubrificante, e está no limite ali. Quando você tem essa passagem, essa mudança da lubrificação hidrodinâmica para a lubrificação mista ou limítrofe, você pode gerar mais atrito, porque o eixo não tem lubrificante, está pegando no verniz. Nesse momento, o verniz já é uma superfície dura, que ele estava em alta temperatura, estava sobrenadando no lubrificante lá. Quando ele deposita na superfície fina, ele fica duro, e é difícil mesmo, você pode tentar remover um verniz da porta da sua casa, ou
da janela de algum local. É uma coisa dura. Então a superfície em movimento pega um verniz, vai gerando atrito, vai gerando desgaste, vai gerando mais temperatura. E aí vai gerando mais o quê? Mais formação de verniz, porque o verniz, ele vai, o óleo lubrificante vai se degradando mais, tá bom? Pessoal, eu falei da origem do verniz por oxidação. As grandes fontes de degradação do óleo lubrificante são três: degradação oxidativa, degradação térmica e degradação química. Então, isso aí é importante a gente guardar isso para depois a gente ver as limitações, as dificuldades de nós medirmos o verniz com as técnicas tradicionais de laboratório. Joia? Isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Isso aqui Aí o que acontece quando você tem a presença de verniz? Eu já falei de algumas coisas ali, a diminuição do fluxo de óleo lubrificante e o travamento, né? Você pode fazer um travamento de válvulas, consumo dos aditivos, né? Um dos aditivos mais importantes do sistema hidráulico, de turbinas e compressores, é o antioxidante. Então, se você está tendo uma oxidação muito grande, você vai consumindo esses aditivos e vai aumentando a presença do verniz ali. Vai aumentando a quantidade de partículas de desgaste, porque existem dois tipos de contaminação. Existe denominado a contaminação primária e a contaminação secundária. A contaminação primária é aquela que, de repente, vem de uma contaminação externa. Você foi abastecer o seu sistema com lubrificante novo, mas ele estava mal armazenado, estava sujo, e você colocou muita sujeira, muitas partículas lá dentro. E a contaminação secundária é aquela contaminação que é gerada pelo próprio sistema. Então, você gerou verniz, o sistema gerou verniz por conta da degradação do óleo lubrificante. Uma vez era sobrenadante, depois ficou insolúvel, depositou, ficou duro, gerou mais partículas de contaminação. Isso aí é contaminação secundária. Perda da capacidade de transferência térmica, eu já tinha falado também. A degradação autocatalítica do lubrificante, a gente já falou também. E menor eficiência, obstrução dos componentes, baixo fluxo de óleo. Outra coisa também, fica entupindo os elementos filtrantes também e gerando uma série de problemas. Joia. A aglomeração é tanto nas partes móveis quanto nas partes fixas dos sistemas. Sim ou não, né? Está perguntando aqui. O Hugo também está perguntando. O lubrificante, ele é uma contaminação muito difícil de você tratar. Eu só vou já responder essas duas aqui, depois a gente volta para a apresentação e para não perder o conteúdo todo. Porque quando você liga o sistema, ele está solúvel lá, está sobrenadando no óleo lubrificante, porque ele aumenta a temperatura e vai sobrenadando. Quando você desliga o sistema ou abaixa a temperatura, ele vai se aglomerando. Então, ele fica depositado nas partes fixas e também nas partes móveis. E na parte móvel tem uma particularidade que é a seguinte: quando você tem uma degradação térmica, pode ser de várias formas, uma delas é o atrito. Tem uma questão que não é muito divulgada, que é o atrito de 3 corpos. Normalmente a gente tem um atrito de 2 corpos, mas o atrito de 3 corpos, quando você tem duas superfícies e uma pedrinha no meio e tem uma pressão, quando você gera aquela pressão, aquele atrito ali em volta gera uma temperatura muito grande. E todo lubrificante que está ali em volta, ele é degradado termicamente. Aqui são algumas fotos que ilustram bem alguns sistemas contaminados por verniz. Isso aqui são dutos, né? Olha só como é que as fotos ilustram, né? Aqui interior do tanque,
Aqui a parte de engrenagem também, não sei se vocês estão conseguindo ver na área esquerda aqui, parte de engrenagem toda contaminada. Aqui, olha que imagem bonita, mas é triste ao mesmo tempo, né? Na parte do tanque ficou toda contaminada aqui e essas tipo gotículas aqui de verniz. Aqui um outro tanque também, depósito em sistema de verniz, você pode ver nitidamente aonde tem o óleo lubrificante está com a presença de verniz e aonde não tem está sem a presença de verniz. Aqui, Hugo, aqui é um acoplamento em movimento, eu acredito que é um atrito de 3 corpos que gerou, olha onde tem o movimento aqui, tem um atrito e gera muita temperatura. Alguns rolamentos aqui, alguns desgastados por conta de verniz. Aqui é uma animação falando de uma eletroválvula, que os movimentos são muito rápidos e as folgas dinâmicas muito pequenininhas, muito sensíveis. E como que foi constatada a presença de verniz? Então, muito verniz, e isso aí, a possibilidade de um travamento, de um mau funcionamento, é muito grande. Aqui outros exemplos também de válvulas, né? Aqui outro também de selo, questões envolvendo selos mecânicos, obstrução também de dutos de circulação, né, de óleo, né? Aqui é no trocador de calor. Lembra que eu falei da troca térmica? Então, quando você tem um aquecedor no seu sistema, ele aquece aquele óleo lubrificante para ele fluir mais facilmente. Esse aqui, um trocador de calor totalmente contaminado com verniz. E aí prejudica tanto o lubrificante quanto a eficiência do trocador de calor. Aqui outra foto de trocador de calor. E aí, vem falando que, assim, que o verniz é uma substância orgânica e solúvel. Então, o exemplo clássico de solubilidade é quando você tem um açúcar e você coloca no café e coloca no suco, na limonada. Se você coloca uma pitadinha de açúcar, esse açúcar vai solubilizar com a água, vai reagir com a água e não vai aparecer nada. Mas se você bota uma colher cheia de açúcar, a água vai conseguir reagir com toda aquela quantidade e aquele açúcar que fica lá embaixo é um açúcar livre, porque o meio de solução já saturou e não consegue reagir mais. Isso aí acontece também com a questão do verniz, né? A oxidação, eu falei para vocês sobre a oxidação. Falando de degradação térmica, o que acontece nesse vídeo? Essa mulher, ela vai abastecer o carro e ela coloca o bico da bomba dentro do tanque aqui, entra no carro dela, depois quando ela volta, a camisa dela, não sei se é qual material, de lã, alguma coisa, esfregou no banco e gerou eletricidade eletrostática e que pegou fogo no combustível. Isso aí, essa eletricidade eletrostática, ela acontece dentro dos sistemas hidráulicos. E o que faz gerar essa descarga elétrica dentro do sistema? Uma das coisas que faz é o design do elemento filtrante. Então, você compra um elemento filtrante e esse elemento filtrante tem a sua composição, o seu design, e quando o óleo lubrificante passa por ali, ele gera uma descarga elétrica. A temperatura de trabalho também ajuda a gerar a descarga elétrica, a condutividade do óleo e a velocidade do lubrificante também. Dê uma olhada nesse vídeo aqui. Esse senhor, ele vai tirar essa tampa e vocês vão conseguir perceber várias descargas elétricas. E quando ele está falando de descarga elétrica, o lubrificante ele se degrada e começa a formar verniz
em torno de 100, 120 graus. Uma descarga elétrica dessa chega a 10 mil graus, entendeu? Na hora que tem a descarga elétrica. Então, onde bate, naquele lubrificante que bate, a degradação é muito grande. E aí tem outro vídeo também, que eles cortaram um duto, vocês verão o lubrificante passando por ali e várias descargas elétricas. Isso aí para vocês saberem a fonte de degradação do óleo lubrificante. Aqui são elementos filtrantes totalmente depositados, né, com sujeira, né, com depósito, oriundos da descarga elétrica, né. Aqui vocês perceberão que tem assim, a formação de verniz está aqui embaixo, mas o tanque tem várias, na parede tem vários pontinhos pretos. Vocês poderão ver no próximo slide, aqui nesse aumento, isso aí também é gerado por descarga elétrica. Aí tem outros exemplos aqui foto também de elementos filtrantes, aqui também, Elvis Moraes, quais são os tipos de óleo que apresentam maior formação de verniz? Qual é o tipo de óleo base que gera mais verniz? Naftênico e parafínico. Ô, Elvis, bom dia, querido. Ótima pergunta sua. Quando você fala de óleo lubrificante, você tem os naftênicos, parafínicos e aromáticos. Então, tem o óleo básico, que você citou aqui, e como que você trata esses óleos básicos. Quando você tira o óleo da Petrobras, o óleo básico, agora não temos só mais Petrobras aqui no Brasil, né? Temos outras operadoras, né? Como a operadora tira o petróleo lá da jazida de petróleo e traz, ele passa por um processo de refino, de purificação. Quanto mais refinado for esse óleo, tem a ver com a base do óleo. Por exemplo, se você pega um óleo aromático, ele é muito fraquinho, a cadeia molecular dele, ele se degrada com muita facilidade. Então, dependente da base, os que forem, tanto o naftênico como os parafínicos, se eles forem bem tratados, aí tem assim, níveis de tratamento, níveis de limpeza, vamos chamar assim, de purificação. Se você se é um óleo básico nível 1, grupo 1, desculpa, é o grupo de 1 a 5, tá? Grupo 1, 2, 3 são óleos básicos, minerais, 4 e 5 são sintéticos, tem PAO, PAG, éster e assim vai. Então, se você tem um óleo básico grupo 1, ele vai sofrer mais as influências das intempéries dos contaminantes, e um deles é a temperatura e a oxidação. Se você tem um grupo 2, esse aí já foi mais tratado, mais purificado, e aí ele vai conseguir ter uma reação maior. Alexandre, eu tenho um grupo 3, eu tenho um óleo polialcalino glicol, tem um éster, que é base sintética, a cadeia molecular dele é toda certinha, então ele tem uma resistência muito maior com as intempéries das influências aí da temperatura, oxidação e assim. E agora, como a gente pode resolver o problema do verniz? A gente já falou que ele é um problema sério, e a gente a indústria brasileira precisa resolver esse problema. Mas, Alexandre, por que não está disseminado isso? Por que as pessoas não conhecem, não sabem como que é? Primeiro que, até um tempo atrás, não sabia que existia, mas de onde que vem, não sabia muito, não entendia muito a situação. Então, a primeira sugestão que a gente dá para o primeiro caminho para ser equacionado esse problema é entender em que momento cada um de vocês estão nessa questão de verniz. E para isso a gente precisa medir a presença de verniz. E como é que é feito essa medição? Então, a gente está traduzindo aqui um artigo do Greg Livingston, que vai encaminhar para você também,
falando da ineficiência das técnicas antigas de análise de lubrificante. Eu fui numa reunião com o cliente e ele falou: Alexandre, eu não consigo verificar a presença de verniz por conta da viscosidade. Eles conseguem sim, porque a presença de verniz você vai aumentando a viscosidade. Mas isso aí, quando você consegue perceber um aumento da viscosidade por causa da presença de verniz, o seu sistema já está todo tomado, está tudo muito contaminado. Então, não é um ensaio de viscosidade que vai te ajudar a resolver o problema de verniz. Alexandre, eu, verificando a análise de TAN, eu consigo ver a presença de verniz? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nem todos os subprodutos que compõem a formação de verniz têm base ácida. Então, você pode ter um TAN baixo. Eu vou falar, eu estou falando a sigla aqui, TAN é número total de ácido, para quem não sabe, tá? Você pode ter um TAN baixo com presença de verniz e pode ter um TAN alto sem a presença de verniz. Então, isso aí, e vários outros ensaios que temos disponíveis no laboratório são muito ineficazes para medir a presença de verniz. E Alexandre, mas como que eu posso verificar então? A gente tem aqui no nosso laboratório, eu não conheço outro laboratório no Brasil ainda que tem esses ensaios. Foi utilizado por muitos anos, foi criado na década de 60, um ensaio chamado RPVOT, que é uma sigla em inglês que é Rotation Pump Oxidation Vessel Pressure, que é para resumir, você pega um recipiente, coloca o óleo lubrificante ali dentro, coloca um pouquinho de água, cobre, ar e temperatura e pressão, e você coloca girando num banho quente e você vai medir a quantidade de vida remanescente do óleo por conta de desempenho. Se você tem um óleo que tem 1000 horas e você faça esse ensaio e deu 500 horas, você tem, teoricamente, a metade da vida dele remanescente. Mas esse ensaio também, ele tem as suas... tem o seu lado bom e o lado ruim. Ele demora muito para ser executado e com a evolução dos óleos lubrificantes novos, que eu falei anteriormente, ele fica com alguns resultados mascarados. Você acredita que você tem uma vida remanescente alta ainda, mas não tem, está baixa. Então tem algumas deficiências esse ensaio. E como que eu posso medir? Tem dois grandes ensaios que a gente recomenda. Um é o MPC, que é uma sigla também, Membrane PET Colorimetry, que é um ensaio de cor, mas não é um ensaio de cor diferente da colorimetria, que é outro ensaio para ver cor também. Esse aqui você pega uma amostra de óleo, você coloca uma certa temperatura por 24 horas, depois você pega aquela amostra, bota longe da influência da luz, depois daquilo você pega aquele óleo lubrificante, passa por uma membrana e depois essa membrana é medida e tem uma escala de 0 a 100. Se você de 0 a 15 está ok, de 15 a 30 está em atenção, de 30 a 40 é um alarme e acima de 40 já é crítico. Então você tem esse ensaio que te diz a tendência à formação de verniz. Então, esse aqui é o exemplo do MPC. Ele vem falando da vida remanescente do óleo, baseado na quantidade de verniz. Quanto mais escura a membrana, mais degradado está o óleo lubrificante. O outro ensaio é o Ruller. O Ruller, ele é uma outra sigla também, que Remaining Useful Life, a vida remanescente do óleo lubrificante. Qual a diferença desse aí, assim, uma das diferenças desse aí para o RPVOT? Porque o aditivo antioxidante tem os aditivos primários. Então, a maioria dos lubrificantes hidráulicos, de compressores, de turbina,
ele tem em seus aditivos primários aminas e fenóis. Então, a gente pega uma amostra de óleo lubrificante novo que vocês estão utilizando, traça uma curva, e aí o sistema o equipamento vai ler aonde tem a presença da amina, aonde tem a presença do fenol. Pega a amostra do óleo novo, ele vai fazer outra leitura também e vai estabelecer a outra curva. E faz uma leitura de quanto tem ainda de elementos primários que formam o antioxidante. Porque se esse elemento primário estiver baixo, a degradação do lubrificante vai ser mais acentuada. E quando você tem uma degradação, por exemplo, a degradação, eu levei 1 ano para degradar 50%. E agora eu vou levar mais 1 ano para degradar mais 50%. Mas isso aí não é verdade. Dependendo da situação, esses outros 50% você pode degradar em 1 mês, 2 meses. Porque lembra que a degradação é acentuada e ela é exponencial. Então, tem esses elementos primários e tem elementos também, tem aditivos secundários, que é o ZDDP, Z-dimetilfosfato, que muito utilizado em óleos lubrificantes para motores. Alexandre, estou com verniz, agora o que eu faço? Primeira coisa é constatar a presença do verniz. Então, a gente constatou a situação e o que eu faço para resolver? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a constatação, constatar que tem a presença do verniz. Foi constatado, constatamos como é que está o nosso pacote de aditivo antioxidantes. O aditivo está ok também. O que eu faço para remover o verniz? As melhores práticas de engenharia de lubrificação não recomenda muito a utilização de detergentes. Por quê? Porque o detergente ele vai desplacar aquele verniz que está alojado no tanque e nos dutos e pode levar para uma engrenagem, para uma válvula direcional, uma servoválvula, gerar um travamento maior ainda e ter um dano pior do que você estava atualmente. Então, a gente recomenda você fazer toda uma leitura e utilizar algum produto que faça dissolver esse lubrificante. Então, a Unax ela é parceira da Fluitec. A Fluitec é uma empresa especializada nessa questão de verniz. Nós somos distribuidores aqui no Brasil. Nós compramos dele o NPC, o Ruler, compramos o Booster VR, que eu vou falar um pouco mais, o Dicom, tem a maquininha também para remover verniz. Então, a gente tem uma solução completa para ajudar o cliente a resolver essa questão. Então, a gente vai... esse produto aí, o Booster VR, ele é uma sigla que fala Varnish Remove, removedor de verniz. Então, você coloca dentro do seu sistema, Alexandre, eu vou ter uma parada, eu vou trocar toda a carga daqui a 3 meses, 2, 3 meses, 4 meses. Você bota o produto, ele ao longo do tempo ele vai dissolvendo, diferente do detergente, você tem que botar o detergente, ele desplaca tudo, pode entupir tudo, elementos filtrantes, todas as partes móveis, gerar uma parada catastrófica ali, ele vai dissolvendo aos pouquinhos, daqui a 3, 4 meses você tira a carga toda e coloca outra carga de lubrificante. Isso aí é uma tática que vocês podem considerar. Aqui tem quando você faz a aplicação, você está com o duto contaminado, quando você utiliza o VR, e aqui quando você utiliza o VR combinado com o equipamento que a gente chama de Vita 2, é o nome do equipamento. Esse equipamento, Vita 2, ele é um equipamento da Fluitec, um equipamento para descontaminação de verniz. A gente nem abordou as técnicas de descontaminação, né? Assim, tem um carrinho que é para descarga eletrostática, que é você dá uma carga no lubrificante para pegar a polaridade e você pegar o verniz dali. Mas só que tem algumas limitações essas técnicas. A técnica mais eficiente é essa daqui, que é do Vita 2, que é ESP, que é Electrophysics Separation Process.
As outras, quando você começa aumentando a temperatura, a eficiência dela cai muito. Aqui é uma foto de um duto que é a combinação do Booster VR com a Vita 2. Esse aqui é outro produto que é o Dicom. O Dicom, ele tem a mesma capacidade de dissolver, é uma tecnologia mais nova, ele tem a capacidade de dissolver e você pode colocá-lo e deixar por mais tempo. Eu disse, a minha parada vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, então ele vai transformar o verniz em nanopartículas que não vai prejudicar o seu sistema. Quando você utiliza o Dicom, você vai perceber rapidamente que se a temperatura de trabalho do seu equipamento estiver alta, ele vai baixar a temperatura, e se você fez um ensaio de MPC, o MPC estava baixo, ele vai baixar o MPC também. Como prevenir? É utilizando as melhores técnicas de engenharia de manutenção e de lubrificação para a gente conservar o nosso equipamento. Mas, Alexandre, eu acho que foi o Elvis que perguntou, qual é o melhor óleo para utilizar, se é o parafínico ou o naftênico? O Elvis, a Fluidtech tem um outro produto que é o Infinity Oil. O Infinity Oil ele é um óleo lubrificante do grupo 5, que é totalmente sintético. Ele tem uma alta carga de aditivo antioxidante e uma alta resistência térmica. Esse lubrificante, ele se predispõe, a Fluidtech garante o seu sistema por 10 anos sem a presença de verniz. De tão resistente que é o lubrificante. Então, se de repente você quiser estudar a ficha técnica dele, alguma coisa, pode ser uma alternativa para te ajudar aí nessa questão de óleo lubrificante. Alexandre, e aí, Alexandre Badem, como é que você está, querido? Tudo bem? Que bom estar você aqui. Modi, é possível correlacionar os resultados do RPVOT contra os do Ruler? Alexandre Badem. Boa pergunta, Alexandre. Xará meu, né? Eu tive o prazer de conhecer no último workshop que a gente teve junto aí no finalzinho do ano passado. Foi muito joia. Querido, eu falei rapidinho do RPVOT e do Ruler. O RPVOT ele foi utilizado em larga escala desde os anos 60 até agora, muito utilizado, mas dependendo do óleo lubrificante, quando a evolução do óleo lubrificante você colocou mais aditivos antidesgastes, porque o RPVOT, o que ele trata? Você tem um contaminante, que é uma bobina de cobre, você bota no óleo lubrificante ali, e você bota pressão, temperatura e água e oxigênio. Para quê? Para simular uma degradação. Quando você tem um óleo lubrificante de alta performance com aditivo, esses aditivos eles grudam nessa molinha de cobre e mascara um pouco o resultado do RPVOT. E aí você pegar esse resultado do Ruler e comparar com... do RPVOT comparar com o do Ruler, porque o Ruler ele faz a medição dos elementos primários que compõem o antioxidante. E o RPVOT ele faz a leitura do desempenho do óleo como um todo. Então, se ele fala que, pegando a mesma amostra de óleo, o RPVOT tem um resultado de 70% ou 50%, ele caiu 30%, deu um resultado. No Ruler, você terá duas informações, Ruler percentual de amina e percentual de fenol, que são os elementos primários que compõem o antioxidante. Então, uma das questões, por isso que não dá para você comparar essas duas técnicas, entendeu? São referências, né? Quando a gente faz um diagnóstico, a gente utiliza a referência, mas eu sugiro, se você puder, começar a adotar o Ruler, porque se o elemento primário que compõe o antioxidante está baixo, então daqui a pouco a resistência que o seu óleo terá é muito pouca.
Entendeu? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se a gente puder ajudar, independente da parte comercial, se a gente puder ajudar com alguma coisa, é só falar, nos encaminhar, que a gente vai ter o maior prazer de contribuir com vocês. Tá bom? Grande abraço, a gente vai tentar preparar novos temas aí para estar compartilhando com vocês. Tá bom? Sucesso e cuidado aí com essa pandemia, que Deus nos proteja, tá bom? Grande abraço, obrigado mais uma vez.